A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bom? Estamos aqui nessa terça-feira, né? Começando mais uma live, tá? E hoje eu que estou aqui, né, para trazer essa palavra, né? Que o Espírito Santo venha me usar, né, para trazer essa palavra, né? Que essa palavra seja diretamente do trono, né? Que venha falar com vocês também, tá? Queria começar agradecendo, né? Agradecendo esse ministério, essa igreja, a vida do pastor, né? A vida de toda a liderança, né? Zenaide, Marcelo, os demais, né? E toda a membresia da igreja, né? Agradecer a todos. Amém? Queria dar alguns avisos. Nesse domingo, excepcionalmente nesse domingo, a gente vai ter um evangelismo, tá? Às 9 da manhã. Quem está à frente liderando é o Zé Nenê, tá? Então, quem quer participar, procura o Zé Nenê, né? Procura alguém da liderança, né? Se informa direitinho, né? Mas o horário vai ser às 9, né? Acredito que vai ser aqui na igreja, né? O Zé Nenê vai estar direcionando, tá? E, como de sempre, né? Classe de doutrina, cultos, todos domingo, né? As intercessões, né? Com as mulheres, né? Liderado pela Zenaide e a Cida, né? E com os homens, toda segunda-feira, com o André e com o Roger, né? Que acho que é terça e quinta-feira, tá bom? Vamos lá, irmãos? Eu queria começar, né? Fazendo oração, né? Fazer uma oração para a gente dar início a essa palavra, né? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Pai. Agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito nesse ministério, Pai. Pai, que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais, Pai. Que o Senhor venha, Pai, cada vez mais, Pai, nos dar sede e fome da Sua presença, Pai. Que o Senhor venha nos encher, Pai, cada vez mais, Pai, através do Seu Espírito Santo, Pai, de unção, Pai. Pai, que o Senhor venha capacitar, Pai, cada um, Pai, dessa igreja, Pai, cada pessoa que está recebendo essa palavra no dia de hoje, está participando, Pai. Pai, que essa pessoa, Pai, receba essa palavra, Pai, que seja um solo, Pai, preparado, Pai, para receber essa palavra, Pai, que ela venha dar frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Irmãos, o tema dessa mensagem é Desperta a Igreja, né? E esse tema, né, fala muito comigo, né? Creio que fala com todos também, né? A gente vê tudo que está acontecendo nos dias atuais, né? O que a gente vem sendo ministrado dentro da igreja, né? Todos os temas, né? Tudo que o pastor vem colocando, né? Só serve para a gente cada vez mais, né? Estar atento, né? A esses sinais, né? E despertar, né? Acordar, né? Então, irmãos, para a igreja agir, né? É necessário as nossas atitudes, né? O nosso mover é preciso, né? Eu gostaria de ler um texto, né, lá em Jeremias, né, um clássico texto, né, que está lá em Jeremias 29:13, né, que diz assim: vocês me buscarão e acharão quando buscar de todo o coração, né? Tem várias traduções, né? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, né? Cada Bíblia tem uma tradução, né? Então, esse texto, né, está lá nas profecias, né, ele vale para o ontem, né, para o hoje e para o amanhã, né? Ele é válido para todas as ocasiões, né? O que você tem para fazer, né? Você tem que primeiro buscar, né? Buscar ao Senhor, né? Você pode ter certeza que através da sua busca, o Senhor vai lhe falar algo, né? Ele vai te levar em algum lugar, né? Acredito que todo início, né? Toda vez que você vai tomar uma atitude, né? A melhor opção, né? É você buscar, né? Buscar no Senhor, né? Com certeza você vai achar a resposta, né? Ele vai te dar a direção, né? Através do Espírito Santo, né? Eu quero aqui contar um pouco, né? Eu tenho muita coisa ao meu respeito, né, que eu poderia contar, né, mas são muitas coisas, né, em vários aspectos, né, na vida pessoal, né, na vida profissional, né, dentro do ministério, né, e algo que eu quis colocar aqui dentro desse tema, né, foi uma parte onde, né, eu estava dentro da igreja, né, mas eu estava sem fazer nenhuma atividade, né.
eu estava só frequentando os cultos, né? Isso antes da pandemia, né? E eu lembro que um dia, né, nas viagens, né, a gente gostava sempre de fazer algumas viagens, né? Em um momento, né, onde eu levantava muitas críticas a respeito da igreja no contexto geral, né? E lembro como se fosse hoje, né? O Espírito Santo falando nitidamente dentro de mim, né? E dizendo: o que você tem feito, né? O que você está fazendo, né? E ele falou dentro de mim: você é a igreja, então você tem que fazer algo também, né? Então, quantos momentos, né, que a gente levanta vários questionamentos, né, referente à igreja, né? O que está sendo a igreja nos dias atuais, né? Mas, o que o Espírito Santo falou dentro de mim, eu acredito que fala dentro de todos, né? Ou de alguns, não sei. O que ele tem falado, né? O que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito dentro do corpo de Cristo, o que a gente tem feito, o que a gente tem desempenhado, né? Então, isso é algo que me despertou, né, naquela época, né? E desde então tomei uma posição, né? Falei, tem que fazer algo, tem que tomar um posicionamento, fazer algo, né? Desempenhar algo, né? Agir, né? E eu tomei a decisão, né? Falei, não, vou procurar algo, né? Vou procurar me envolver mais dentro do ministério, né? Comecei fazendo as visitas, né? E depois de um tempo eu recebi a confirmação do Espírito Santo, né? Um bom momento de oração, né? Que eu deveria ajudar um pouco mais, né? Me envolver um pouco mais, né? E hoje eu faço parte do ministério, né? Apoio aí junto com o Marcelo na célula, né? Estou um pouquinho mais envolvido, né? Irmãos, estamos vivendo em momentos onde a nossa ficha tem que cair, né? Devemos nos levantar e dizer: eu tenho algo a fazer, né? Tenho algo a fazer nesse corpo de Cristo, né? A gente tem que agir, né? A gente tem que atender o chamado de Deus para a vida de cada um, né? É tempo de despertar, né? É tempo de buscar o Senhor intensamente, né? É tempo de aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. É tempo de se mover junto com o corpo de Cristo e com a igreja, né? Porque somos nós, né? Então, irmãos, isso é um chamado, né? Isso que eu venho trazer para vocês, né? Que essa palavra não venha a ser algo pesado, né? Mas que seja algo que ajuda a motivar alguém que ainda não tomou a posição de fazer algo, né? Se envolver, né? Eu creio que o Senhor tem um chamado para a vida de cada um, né? O Senhor tem aí uma forma excepcional de usar, né? O dom de cada um, né? O que você tem para oferecer, né? O Senhor ele é sábio, né? Ele tem a sua multiforme sabedoria para saber usar, né, o que a gente coloca nas mãos dele, né? E o Espírito Santo está aí para te conduzir, né, para te orientar, te guiar, né? Jesus Cristo morreu por mim, por você, ressuscitou e já delegou aos discípulos, né, para ir à frente, né, para avançar, né, e alcançar vidas, né? Isso que ele quer ver de nós também, né? Ele quer ver a gente alcançando vidas, né? Ele nos delegou isso, né? Ele nos delegou para a gente ir naqueles lugares não alcançados, né? Seja próximo ou seja longe, né? A gente tem que desempenhar esse trabalho, né? É tempo da igreja acordar, né? Irmãos, cada vez mais, aos poucos, eu sinto a presença do Espírito Santo em minha vida, né? Eu não fico horas em cima da Bíblia, e muito menos em oração, né? Vou ser sincero, mas todo dia que acordo, eu acordo já orando, dizendo: eu preciso mais e mais do Senhor, eu preciso me entregar mais, né? Eu sinto como minha sede se estivesse aumentando, né? Cada vez mais, né? Então, cada dia que eu acordo, né? Acordo e falo: poxa, hoje tem que ser um dia diferente, hoje tem que ser um dia na presença do Espírito Santo, né? E eu procuro integrar, né, essa busca, né, oração no meu dia a dia, seja andando, seja trabalhando, né? Eu procuro tentar, né, gerar um estilo de vida, né? Buscar mais e mais, né?
E o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que cada dia, né, nos entregar ao Espírito Santo, né? Cada vez mais a nossa sede vem aumentar, né? A nossa vontade de conhecer ao Senhor se aumenta cada dia, cada vez mais, né? E eu queria declarar sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, né? Uma sede, uma fome da presença do Senhor. Que o Senhor venha colocar essa sede, essa fome, né? Aquele que se sente desanimado, né? Se sente ali, né? Não sirvo dentro do ministério, não sirvo para nada. Você tem uma capacidade, você tem um dom, né? Eu creio que o Espírito Santo quer te usar, né? Ele quer usar a vida de todos, né? Ele não faz acepção de pessoas, né? Ele quer utilizar todos, né? Eu queria fazer mais uma declaração, né? Uma declaração já orando, né? Que o Senhor, né? Eu quero ser usado, né? Que você venha declarar isso para a sua vida, né? Que você venha se despertar do sono, né? Que o Senhor, né? Não quero mais ser o mesmo, né? Declara isso para a sua vida, que você não quer ser mais o mesmo, né? Que o Senhor venha falar com você, né? Ele está disponível, né? Para falar com você, né? A partir de hoje, não seja mais as minhas vontades, que sejam as vontades do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor venha conduzir através do Espírito Santo a sua vida. Revele para mim o que o Senhor quer que eu faça dentro desse ministério, né? Dentro da igreja. A partir de hoje, eu vou crescer gradativamente, né? Não vou ficar parado, né? Não vou ficar estacionado, né? Declara isso sobre sua vida, né? No seu conhecimento, na sua presença, né? Que você venha crescer, né? Que cada dia você sinta, nossa, eu já estou crescendo, eu estou diferente, né? Eu já não sou mais o mesmo, né? Então, que em nome de Jesus, né? Cada um venha crescer, né? Eu queria trazer mais um versículo, né? Para acrescentar nessa lição que está lá em Atos. Eu gosto muito de meditar sobre as passagens que estão em Atos, né? Lá em Atos 6, né? A partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram dispersas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, por que eu quis trazer essa passagem, né? A gente vê, né, lá na igreja primitiva, né, no início, né, quando ali todos foram revestidos, né, no dia de Pentecostes, houve ali um crescimento gigantesco, né, da pregação do Evangelho, né, e a palavra começou a se expandir, né, e houve-se, né, nesse texto aqui uma necessidade, né, de delegar mais pessoas para que o Evangelho venha se expandir mais e mais, né, e para que aquelas pessoas que já estão um pouco ali preparadas, né, auxilia ali os apóstolos, né? E esse é uma igreja crescente, né? Uma igreja que cresce, né? Quando pessoas são levantadas, né? Para exercer o trabalho de pregar o Evangelho, né? Exercer o trabalho geral, né? Do corpo de Cristo, né? Então,
É isso que é uma igreja funcional, né? E o que está extraindo desse texto, né? A igreja naquela época estava se multiplicando e os discípulos estavam se multiplicando, mas faltava trabalhadores e os apóstolos elegeram em oração 7 homens para ajudar no ministério, né? Então aqui eu coloquei aqui um cronograma, né? Um cronograma simples, né? De como que eu vejo a igreja, né? Então a igreja, primeiro ela começa com visitante, né? A pessoa chega, né? Visita a igreja, né? Veio ouvir uma palavra, né? Depois de um certo tempo que ela permaneceu, né? Ela já não é mais visitante, né? Então ela está frequentando ali. Ele já teve um momento onde ele não era, né? Não tinha entregado a vida para Cristo. Hoje ele é um novo convertido. Depois de um determinado tempo ele se torna um membro da igreja, né? E depois ele começa a apoiar algum ministério, né? E começa a se envolver um pouco mais, né? E até, né, pode ser um líder, um futuro líder, né? Então esse é o cronograma, né, dentro da questão pessoal, né? Como uma pessoa que visita a igreja, né? Um cronograma crescente, vamos dizer assim, né? Irmãos, né? A gente não pode entrar na igreja, né? E ficar por um tempo, né, estacionado, né? A gente tem que crescer, né? O desejo do pastor, né, de toda a liderança, né, é ver todos crescendo, né? Eu creio que o Espírito Santo quer operar algo, né, através da vida de cada um, né, de uma forma gloriosa, né? Usar, né, seja ali em algo simples, ou seja em algo, né, que exige um pouco mais, né? Ele quer usar a vida de todos, né? E como funciona a igreja, né? Pessoas chegam, né? Ouvem a palavra, se adaptam ao ambiente, gostam do ensino e fica, né? Outros só experimentam e vão embora, né? Outros, em um determinado tempo, por algum motivo, saem da igreja, até mesmo na liderança é assim, né? Pessoa sempre sai, chega, né? Entra e sai, né? Pessoas novas. É necessário que quem permaneça desenvolva algo no ministério, né? E execute uma função, né? Seja em algum ministério, né? Em algum lugar, né? Às vezes a desculpa pode ser o tempo, né? Mas Deus é o dono do tempo, né? Quem prioriza, né, o nosso tempo é nós mesmos, né? Nós que demos prioridade, né, ao nosso tempo, né? E antes, né, as minhas desculpas mesmo era essa, né? Passei a priorizar, depois de um tempo, né, um pouco mais as coisas do Senhor, né? Que passei a considerar como fundamentais para a minha vida, né? O que é fundamental para a sua vida, né? As coisas do Senhor ou as coisas do mundo, né? Então é a gente que controla o nosso tempo, né? Eu creio que essa questão do tempo, né, pode ser uma desculpa, né? Você pode priorizar, né, um tempo. Ah, não, vou ter um tempo para executar uma função, né? Seja para orar, seja para estar participando de algum ministério, né? Mas nós já estamos por algum tempo na igreja, né? Não devemos continuar como novos convertidos, né? Como se estivéssemos chegando hoje pela primeira vez, né? Devemos, através do Espírito Santo, nos achar, né? Ser funcional, né? E alguma parte do corpo, né? Devemos desempenhar algo, né? Devemos, né, nos dedicar, né? Tá certo, né, que lá nesse versículo que eu li, né, foram chamados pelos apóstolos, né? Mas trazendo para o agora, né, não é tempo de esperar ser chamado, né, por alguém, né? Por alguém da liderança, né? Creio que você já foi chamado, né, faz tempo, né? O Espírito Santo já tem te chamado faz tempo, né? Eu creio que cada um, né, Deus quer usar de uma forma, né? O Espírito Santo tem chamado a todos, né? Ele tem chamado a todos, né? Eu creio que em algum momento, né, você, né, ignorou esse chamado, né? Ah, não é para mim, né? Não tenho tempo, né? E quanto tempo, né? Até quando você vai ficar ignorando, né, esse chamado, né? Você tem que tomar uma posição, né? Eu tenho que obedecer, né, ao Espírito Santo, né? Eu tenho que desenvolver, né? E eu creio que através da sua vida, das nossas vidas, né, que
esse ministério venha a crescer, mais vidas sejam alcançadas, né? O plano e o propósito, né, de Deus, né, é ver uma igreja, né, crescendo, né, na graça e no conhecimento dele, né, e se desenvolvendo cada vez mais, né. E eu creio que esse é o desejo do coração do pastor, né, do líder da igreja, né, ver todo mundo se desenvolvendo, se desempenhando dentro do ministério, né. É tempo da gente acordar, né. Irmãos, lembrando das últimas lives, né, que eu ministrei, né, falei a respeito do avivamento e do reavivamento, né. Como vemos lá no início de Atos, né, o início de um avivamento, né, nos tempos depois de Atos, né, o Espírito Santo tem usado e levantado pessoas, né. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer usar você, né. Você pode ser um porta-voz desse próximo avivamento, né. Você pode ficar em chamas na igreja, incendiar pessoas, né? Não sei. A igreja precisa de você. Você precisa despertar, meu irmão. Então, eu creio que é através desse despertar, né, que pode ocorrer um avivamento dentro da igreja, né? Voltando à questão do avivamento, né? Dentro do nosso bairro, do nosso lar, né? E você só precisa começar, né? Você só precisa tomar essa posição, né? Não pense você que não tem lugar para você, né? Tem sim. Impossível, né, você não se identificar com algum ministério, né, com algo, né, com algum trabalho a ser desenvolvido dentro da igreja, né? Impossível. O Espírito Santo vai capacitar você, vai te habilitar, né? Não pense também você que você não é capaz, você é capaz sim, né? Todos nós temos uma capacidade, né, a ser desenvolvida cada vez mais, né? Eu lembro que na primeira live eu fiquei super nervoso, né? Também ainda estou nervoso, né, um pouquinho, mas eu creio que o Espírito Santo vem trabalhando na minha vida, né, na vida de todos que têm essa dificuldade, né? A gente só precisa de dar um passo, né? Se render a Ele, né? A gente vê na Bíblia, né, homens importantes, muitos não davam nada, né? A começar por Davi, né? Davi estava isolado, né, cuidando do pasto. Ninguém dava nada para ele, né? Nem o pai dele. Mas ele tinha um chamado, né? O Senhor queria usar ele, né? Um improvável, né? Para muitos, né, são considerados como improváveis, né? Mas para Deus, né, Deus quer usar, né, de forma excepcional, né, aquelas pessoas que para o mundo é improvável, né? A gente vê o exemplo de Paulo, né, um perseguidor, né? Que na época ele, além de improvável, ele era um homem que perseguia, né, os cristãos, né? Os cristãos. E ele teve um encontro com Jesus, né? Se tornou um pregador do Evangelho, né? Um pregador do amor. Pregava livremente na cadeia, né? Acima, né, de todos os exemplos, né? Estevão também, né, cuidava das viúvas, né, necessitadas. Mas ele foi cheio do Espírito Santo e pregava com poder e ousadia, né? E vemos muitos exemplos, né, na Bíblia, né? E nos dias de hoje, né? Quantas pessoas, né, que às vezes hoje você olha, você fica admirado e fala, nossa, aquela pessoa está sendo usada dentro da igreja, fora da igreja, no bairro, né? Está alcançando vidas, né? Então, eu creio que em algum momento lá atrás ela deu essa oportunidade, né, para o Espírito Santo. Ela se rendeu ao Espírito Santo, né, e Deus começou a trabalhar na vida dela, né, começou a moldar, capacitar, né, e eu creio que isso é o que Ele quer para todos, né, Ele quer, né, só que a gente dê um passo e dê essa oportunidade. E o mundo precisa da gente, né, a gente vê aí domingo, né, vai ter um evangelismo, né, eu creio que todos vão ser usados de uma forma sobrenatural ali para alcançar vidas, né. Eu creio que muitas e muitas pessoas estão aí nas ruas, né, precisando desse evangelho, né, precisando que essa verdade, né, seja pregada, né. A gente vê nos dias de hoje, né, o que está acontecendo, né. A gente não precisa de ir muito longe, né. Hoje em dia tem os meios de comunicação, internet, né, então a gente fica a par de tudo, né. Tudo isso é indício do quê? Do que a gente sempre está ouvindo, né, da volta de Cristo, né, está próximo, né.
A gente não sabe nem o dia nem a hora, a gente sabe que está próximo, né? E o que a gente tem que fazer, né, nos dias atuais, né? A gente tem que acordar, a gente tem que despertar, né? A gente tem que dar um passo, né? A gente tem que executar algo, né? A gente tem que ser funcional, né? Esse é um chamado para toda a igreja, né? Não sei quem está assistindo, pode ser que alguém que não seja da igreja, né? Eu creio que esse chamado é para todos, né? Esse chamado é para todos. Que o Espírito Santo venha capacitar, né? E venha falar, né, com vocês, né? Que vocês venham acordar, né? E eu queria que vocês repetissem comigo, né, o que eu vou falar agora, né? Só vai haver um crescimento na igreja se eu crescer, né? Então isso a gente tem que falar com nós mesmos, né? Só vai haver um crescimento na igreja se eu crescer, né? Eu não estou falando de um crescimento numérico, né? Eu estou falando de vidas sendo transformadas, né? De vidas sendo usadas, né? De pessoas crescendo, né? Cada vez mais, né? Através do Espírito Santo, né? Não estou falando de números, né? Estou falando de pessoas, né? Que viu aquele crescimento na vida dela, viu o que ela é hoje, né? E viu o quanto o Espírito Santo de Deus está usando a vida dela hoje, né? Então é esse crescimento que eu estou falando, né? E eu creio que a partir do seu crescimento, você vai ser cada vez mais habilitado e capacitado para executar algo e para alcançar mais vidas, né? O Espírito Santo quer usar a sua vida para alcançar vidas, né? Como somos ensinados a batalhar pela nossa fé, né? Nesse batalhar, também devemos aplicar o agir, né? Interagir dentro do corpo, né? Vemos cada vez mais a necessidade que tem dentro da igreja, né? E fora da igreja também, né? Devemos, de alguma forma, ser trabalhadores que desempenham um serviço, né? E contribuir para o crescimento do reino, né? Não pense você que um avivamento depende de um só, né? E ser ou seja, uma só pessoa, né? Pode ser que uma só pessoa seja uma faísca, né, de um avivamento, né? Mas, né, esse avivamento, né, coletivo só ocorre quando aparecem pessoas para alimentar essa chama, né? Então, se uma pessoa deu início a esse avivamento, né, mais pessoas têm que estar envolvidas a esse avivamento, né, para ali incendiar junto, né? Pode ser que uma pessoa pode ser a motivação, né, para esse avivamento, né? Como a gente viu na história, né? Eu admiro a história de várias pessoas aí, vários homens, né, que se levantou, né, e foi um foco de avivamento, né? Não pense você que vai acontecer o que aconteceu em Atos, né? Pois esse revestimento do alto que Jesus prometeu já aconteceu, né? Já temos o Espírito Santo, né? Só precisamos dar lugar a ele, nos revestir de poder para pregarmos com sinais e maravilhas, né? O Espírito Santo está aí disponível, né? A gente só precisa se entregar a ele, né? Se entregar a ele, né? E eu vou dar uma dica, né, clássica que está lá em 1 Tessalonicenses 5, né? O 17 e o 19, né? Qual que é a dica, né? Não cessarem orar, né? E não apagueis o Espírito Santo, né? A gente tem que dar lugar, dar ouvidos a ele, ser sensível ao Espírito Santo, né? Cada vez mais, né? E o que a gente vem sendo ministrado na célula, né? Que a gente vem sendo alertado, né? A respeito das armas, né? de Satanás, né? Logicamente que quando a gente procura nos dedicar à palavra, né? Satanás não fica contente, né? Ele fica, né, furioso, né? Porque ele sabe, né, o que você pode fazer, né? Qual que é a sua contribuição para o reino, né? E qual que é o papel dele? Atrapalhar, né? Atrapalhar isso, né? O diabo é astuto, né? Ele sabe muito bem como roubar o seu entusiasmo, né, para servir, né? Outra dica, né, para você vencer isso, né? Tá lá em Tiago 4:7, né? Um versículo que é o clássico também, que eu meditei muito, né? E uso até hoje, né? Portanto, sujeitei-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, né? A gente tem que resistir, né? A gente consegue entender as artimanhas dele, né?
que quando a gente se levanta para fazer algo para cooperar com o reino, ele se levanta para tentar te tirar, né, desse plano e desse propósito, né? Então a gente tem que utilizar essa arma. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo está aí para usar a vida de cada um sobrenaturalmente, né? Seja em qualquer lugar, né? Não importa o lugar, não importa aí aonde, né? Se é dentro ou fora da igreja, né? Ele quer usar, né? A gente tem que acordar, né? Por isso que o tema dessa mensagem é Desperta a Igreja, né? Que vocês venham despertar, né? Que vocês venham acordar, né? E falar, poxa, eu tenho que fazer algo, né? Vocês venham, que essa palavra venha falar com vocês, né? Que vocês venham já a partir de hoje falar, não, eu tenho que procurar algo, não precisa ser algo específico, né? Começa do básico, começa do pouco, não, eu sei que está precisando ali, eu vou me envolver ali, né? Então, no decorrer do tempo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, né? Você vai se contribuindo, né? Vai contribuindo no reino, né? E às vezes temos o hábito, né, de ficar indiferente, né? Em questão da reação, né? Às vezes a gente vê que está precisando ali, mas a gente fica indiferente, né? Responda algo para você mesmo, né? Quantas vezes o Espírito Santo tem te chamado, né? E você não esboça a reação, né? Você tem que reagir, né? Às vezes a gente reage, né? Por alguma notícia, por alguma coisa, né? A gente, poxa, mas e quanto que a gente tem reagido, né? Referente aos nossos dias, né? O que a gente está vivendo, né? O que está acontecendo no nosso mundo, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, né? A gente sabe, a gente é alertado, né? Dentro da igreja, né? Então a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que dar um passo, contribuir. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu venho trazer para vocês e eu creio que essa palavra veio diretamente do Senhor, tá? Que o Senhor venha falar com cada um, que o Senhor venha, né, despertar, né? Que o Senhor venha falar com você em sonhos ou, né, que você venha se encontrar dentro do ministério e dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém, irmãos? A gente da igreja, a gente está aqui para apoiar vocês, a liderança, né? O pastor, né? Precisar de mim, né? Eu estou aí à frente, você pode vir falar comigo, olha, tal, pensei em algo, né? Leva até o pastor, às vezes o pastor está em muitos afazeres, né? Ou para outro líder, né? Então a gente está aí para isso, tá bom, irmãos? Que Deus venha abençoar. Vou fazer uma oração encerrando, tá? Pai, quero te agradecer, Pai, por esse momento aqui junto com a Regiane, com o André, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais nos fortalecer, Pai, nos encher da sua presença, Pai. Que o Senhor venha, Pai, tocar aos corações, Pai. Que essa palavra, Pai, venha germinar, Pai. Que cada um que recebeu essa palavra, Pai, venha se incomodar, Pai, e venha desempenhar algo dentro do corpo de Cristo, Pai. Que o Senhor venha usar e capacitar a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração.